E aí, galerinha? Então, para melhores esclarecimentos em relação ao vídeo anterior, imagine, portanto, que estamos falando diretamente sobre a natureza do conhecimento angélico. Os anjos, desde o primeiro instante de sua criação, não são como nós, seres humanos, que aprendemos passo a passo, tropeçando, experimentando, amadurecendo. Eles recebem de Deus um conhecimento dado de forma imediata, infusa, completo naquilo que diz respeito ao seu ser e a sua missão. Isso significa que cada anjo sabe exatamente aquilo que é necessário para cumprir aquilo que Deus lhe atribuiu, lhe confiou. Eles não acumulam saber, conhecimento ao longo do tempo. Eles já são criados com essa capacidade específica pronta. E isso não os transforma em robôs, muito menos em criaturas mecânicas, porque essa foi a visão súbita que eu tive inicial quando estudei teologia nesse aspecto. Na verdade, o conhecimento infuso é uma forma de perfeição. O que Deus comunica a eles não é menos liberdade, é mais clareza. Eles sabem o que precisam fazer com absoluta nitidez. Mas essa nitidez não significa que eles saibam tudo. Pelo contrário, cada anjo possui um modo específico de conhecimento que corresponde ao seu tipo, ao seu grau na hierarquia celeste, à sua função dentro da ordem criada. E agora vem um exemplo bem gostoso. Imagine que na Terra, pô, cada pessoa escolhe uma profissão. Tem uns que são físicos, químicos, biólogos, porque gostam, apreciam e se especializa nesta área. Essa é a vantagem, ao meu ver, do ser humano. Ele sente necessidade de algo além, que é o espírito filosófico que não se sacia em aprender apenas determinado ramo de conhecimento. Então a filosofia faz com que você sempre queira mais e mais e distintos de conhecimentos e indagações e por aí vai. E aí entra aquela questão, mas e se um anjo quiser aprender algo que não faz parte da sua missão? Se um anjo músico, por exemplo, ele quiser aprender biologia ou química, ele seria proibido ou simplesmente ele não conseguiria? E eu A resposta é bem interessante. Não é que Deus imponha um não moral proibitivo. É que simplesmente não existe na estrutura do ser angélico essa possibilidade de aprender de forma progressiva, como acontece com os seres humanos. Os anjos não foram criados para aprender dessa maneira. Então, como eles poderiam aprender? Eles não adicionam conhecimento, é infuso. O intelecto deles funciona de outro modo, o que não faz parte do seu modelo de conhecimento, não se torna objeto, portanto, da sua inteligência. É a linha de raciocínio que mais se adequa ao meu pensamento. Então não é uma proibição, não é uma ordem. Você não pode aprender isso, você é proibido. É ontologia, é natureza. Assim como uma pedra não pode sentir, não porque alguém proibiu, mas porque ela não tem essa capacidade, o anjo não pode adquirir conhecimentos novos por esforço pessoal próprio, particular, íntimo. Ele não pode se tornar outra coisa além daquilo que ele foi, ia falar programado, mas criado para ser. Programado seria robótico, né? Agora, é porque é esdrúxulo isso. Mas isso não significa que Deus não possa infundir novos conhecimentos quando e somente quando Deus quiser. Se Deus quiser acrescentar uma nova missão a um anjo nesse aspecto, ele também lhe concede o conhecimento necessário para cumpri-la, senão como que ele vai fazer? Mas isso não é um aprendizado, como se o anjo fosse se desenvolvendo. Com o anjo não funciona dessa maneira. Isso é graça e infusão direta. Algo como Deus entrega uma nova tarefa ao anjo e entrega a luz intelectual perfeita para realizá-la. Pum.
Não há curva de aprendizado, não há tentativa e erro, é tudo imediato, pleno e instantâneo. A parte negativa, na minha visão, é só para aquilo. Então, sim, se a missão de um anjo muda ou se amplia, Deus pode, por beneplácito divino, eu amo essa palavra, acrescentar a ele novas luzes. Não porque o anjo buscou, pesquisou, cresceu, mas porque Deus concedeu. É como se Deus abrisse uma janela que antes estava fechada na mente dele. O anjo não tinha acesso e de repente tem. Sim, de súbito. Mas é sempre Deus quem abre e nunca um anjo. Tem um versículo que diz: não depende de quem quer ou corre, mas de Deus que se compadece e dá. Isso nos leva a uma compreensão mais equilibrada da natureza angélica. Os anjos não são robôs, né? Pelo contrário, eles possuem liberdade perfeita e intelecção perfeita. Mas essa liberdade e essa intelecção funcionam de modo diferente da nossa. Eles não caminham, não acumulam etapas, não passam de um estágio a outro. Eles existem em um ponto estável. Aquilo que são no instante da criação, eles sempre serão, eles continuarão sendo eternamente, diferentemente de nós. Então, se alguém quiser comparar com algo humano, é como se um cirurgião extremamente experiente soubesse tudo sobre sua área, mas não tivesse em sua mente qualquer inclinação natural para se interessar, por exemplo, é, por mecânica de automóveis. Não é que ele esteja proibido, simplesmente não faz parte da sua estrutura de conhecimento. Mas no caso do anjo, isso não é apenas uma questão de gosto de formação, diferentemente do ser humano, é constituição ontológica. Não é possível. Ele é feito para conhecer de um certo modo dentro de um certo raio. Nada fora desse raio se torna objeto de sua inteligência. Diferente do homem que, se ele se esforçar, ele vai aprender. Mas diferente do anjo, ele nunca será bom em uma só coisa, né? Isso não diminui o valor espiritual, moral ou existencial dos anjos. Muito pelo contrário, a função deles não é experimentar o mundo como nós experimentamos, crescemos, aprendemos, mudamos, e isso é que é gostoso. E eles são criados como servos perfeitos, com conhecimento pleno daquilo que lhes cabe. E isso é uma forma distinta e altíssima de perfeição. É justamente essa estabilidade que torna a missão deles tão direta, tão pura, tão fiel ao plano divino, sem equívoco algum, devido a essa perfeição. Portanto, quando se fala do conhecimento angélico, devemos pensar não em limitação, mas em adequação. Não em proibição, mas em natureza. Eles não aprendem como nós, não crescem como nós, não ampliam seus horizontes por esforços próprios. Mas aquilo que eles sabem de modo absoluto, perfeito, luminoso e estável. E quando Deus deseja revelar ou conceder algo novo, ele simplesmente o faz de maneira direta, sobrenatural e instantânea. Tá ficando já longo o vídeo e vocês me solicitam vídeos fragmentados com base de 10 minutos, mas eu acho que deu para entender. Ainda assim, eu prefiro, com exceção talvez de pessoas que não tenham, de certa maneira, esse instinto filosófico de sempre estar buscando evoluir, e isso que é gostoso também. Você recebe o conhecimento infuso, perfeito, pleno, tudo bem. Mas diferentemente do homem glorificado, que gradualmente ele vai evoluindo e de uma maneira sem falhas. Isso que é gostoso, ao meu ver, na minha acepção, e independente, não há limitação para o aprender dele.